Bom, então depois do último vídeo, algumas pessoas me escreveram querendo que eu falasse um pouco mais sobre o ego, né? A identidade mental, sobre o observador. Eu vou tentar dar conta disso, mas assim, para a não dualidade, né? Esse ensino da não dualidade ser entendido, a gente precisa saber diferenciar o que é o ser, consciência que nós somos, e o que é a pessoa, né? Que em realidade é a própria mente do veículo, se manifestando como uma imagem, uma representação de si mesma, né? Como ego. Então, assim, olha, isso que nós conhecemos como universo, como existência, a totalidade da existência, é a própria consciência. A consciência é o todo. Então, imagina que tem uma esfera aqui feita de consciência. Isso que nós chamamos de universo surge dentro dessa esfera. Então, toda forma que existe dentro do campo da consciência. É por isso que nas escrituras eles usam tanto o exemplo do oceano, né? A consciência, o ser, Brahman, é como o oceano. E a vida e a existência é tudo que surge dentro do oceano. Então, nesse sentido, tudo que existe, tudo que surge, tudo que vem a existir é permeado pela consciência. Então, assim, na tradição, existem duas palavras para falar da consciência: Atman e Brahman. Brahman é a totalidade da consciência. Atman é um aspecto, é um ponto desta consciência associado a uma forma, permeando uma forma. Por quê? Porque toda forma que surge ao ser permeada pela consciência ganha, entre aspas, consciência. Uma análise comparativa é como o Sol. O Sol e o raio de Sol não tem diferença entre eles. Da natureza deles, ambos têm a mesma luminosidade. Mas enquanto o Sol está lá em cima, iluminando todo, o raio de Sol que entra na luz da tua sala está iluminando a tua sala. Então, esse ponto, nesse universo feito de consciência, que está permeando esta forma aqui, está iluminando essa forma aqui. E está aparecendo, portanto, como ser, consciência, nesta forma aqui. E aí, a esta consciência que aparece aqui, nós chamamos de Atman. Porque este ser consciência, o ser consciência que eu sou, que está aparecendo aqui, está iluminando esta forma. Portanto, está personificando, testemunhando e vivificando as manifestações presentes aqui. O que significa iluminar, vivificar, personificar? Nota. Vai para a tua experiência. Quando surge um pensamento aí, você surge junto com o pensamento. É como se o pensamento fosse você, o ser, consciência. Quando surge uma emoção, quando surge um sentimento, é como se essa emoção, esse sentimento, fosse você. Porque como você está permeando essa forma, tudo que surge para existir só pode existir se aparecer junto à consciência. É inseparável. Toda a experiência é feita da forma que constitui a experiência: pensamento, sentimento, emoção, imagem, sensação.
e consciência. Toda experiência tem a consciência e a forma que dá a natureza da experiência. Então, tudo que surge aqui no campo da mente aparece e surge como se fosse eu. O próprio ego, né, a própria pessoa, em realidade é o ser consciente que nós somos, aparecendo como ego, aparecendo como sujeito, aparecendo como pessoa. E por que isso acontece? Porque, como eu já falei em vários outros vídeos, metaforicamente falando, o ser consciência que nós somos é uma espécie de energia, sem forma. A energia não tem forma, ok? Sem forma, cuja única característica é ser consciente. Nós somos a energia consciente presente aqui, vivificando, dando vida e personificando todas as manifestações que surgem aqui, inclusive o ego. O ego nada mais é que o ser aparecendo como se fosse o ego, ou, dito de uma outra forma, o ego é esta forma que aparece junto ao ser como se fosse o ser. E por que não dá para dizer que é o ser? Que o ser está aparecendo como ego, como sentimento, emoção e etc. Mas não dá para dizer que ele é o medo, a alegria, o amor, a dor, as ideias. Porque todas essas manifestações são aparências. O que significa aparências? Não quer dizer ilusão não, tá? Como muita gente confunde. Quer dizer o quê? Que elas aparecem, se manifestam, ficam um tempo e depois desaparecem. Elas aparecem de novo, modificadas, mudadas, transformadas, depois desaparecem ou se modificam novamente. Mas o ser, consciência que nós somos, o sujeito fundamental presente aí, nunca muda. Nós sempre somos os mesmos. Do momento do nosso surgimento aqui neste corpo, até o fim da existência desse corpo, nós somos os mesmos. É por isso que é curioso, inclusive, que você pode ter 70 anos. O teu corpo pode apresentar as deficiências da idade, mas na tua mente vai ser como se você nunca tivesse envelhecido, como se você fosse sempre o mesmo, lá da tenra infância. Porque o ser não sofre modificações, portanto ele não pode envelhecer. Então, o que acontece? Essa estrutura aqui é da natureza dela, aqui na experiência, desenvolver uma identidade de si própria. Wanda, nada mais é que a identidade que essa mente construiu para tomar a si própria como uma pessoa. Foi a mente que construiu essa identidade. Wanda é um produto desse sistema. Quando Wanda nasceu, o que nasceu foi um corpo-mente. Isso que é chamado de Wanda foi se construindo, foi sendo constituída no decorrer da existência disso aqui. A partir das experiências que isso aqui foi passando no mundo e que essa mente foi escolhendo para replicar como aprendizagem ou para refutar. Isso que a gente chama de pessoa é uma identidade mental. O ego é uma identidade mental. Formada do quê? Formada de padrões emocionais, padrões comportamentais, padrões de ideias, enfim, preferências e aversões. E aí eu sei que muita gente ouviu, como eu já ouvi, inclusive aqui no meu canal, que até a iluminação acontecer, o ser estava identificado à mente. Mas, em realidade, o ser consciente que nós somos nunca esteve identificado a nada. Foi o ego, foi a identidade mental que se tomou como sendo ser, como sendo sujeito,
como sendo a base e o fundamento de todas as experiências. Era a Wanda que achava, que pensava, quando em realidade os pensamentos simplesmente chegam aqui. É um processo do sistema mental. Era a Wanda que achava, que desejava, quando simplesmente os desejos chegam aqui sem avisar. Era a Wanda que achava, que escolhia quando amar, quando ter raiva, quando odiar. Quando simplesmente isso é todo um processo inerente a esse sistema. Wanda, ou seja, o ego, é só uma parte de todo esse sistema mental. É uma identidade produzida. E ok, é para ser assim na experiência humana. É assim que é. E aí, nesse sentido, então, o que é que ilumina? É a identidade mental. Quando o ego se dá conta do que ele é, uma identidade temporal que surgiu e um dia vai desaparecer, esse ego, ele é reposicionado. E o que significa esse ego ser reposicionado? Sou eu própria, enquanto ego, sabendo que sou uma construção temporária, que funciona baseada em cima de padrões de comportamento, padrões de emoção, condicionamentos, ideias, desejos, preferências, aversões. Sou eu que vou me reposicionar frente aos condicionamentos e às especificidades que me constituem enquanto identidade mental de uma outra forma. Por quê? Porque agora eu entendo que fundamentalmente eu sou a consciência, o ser, sempre presente aqui. E que este ego, como tudo mais que existe aqui, é mais uma das manifestações desse ser. Manifestações temporárias. Então, quando isso é entendido de verdade, um monte de encarnação, um monte de conflito cai por terra. Porque a identidade egóica é reposicionada. Ela ocupa o lugar que ela deve ocupar nessa experiência chamada vida. Eu sei que o ser que eu sou é uma energia cuja única qualidade é ser consciência. E que essa energia está vivificando todas as manifestações que aparecem aqui. E todas as manifestações que aparecem aqui precisam, para existir, para serem, precisam do ser que eu sou. Então, quando surge um pensamento, um sentimento, uma emoção, sou eu, o ser, meu eu fundamental, aparecendo como aquele pensamento, aquele sentimento, aquela emoção, aquele desejo, aquela vássana. Aparecendo como, não sendo. Aparecendo como, porque aparece junto, é indissociável. Tudo que surge, tudo que se manifesta aqui nesse campo mental, só se manifesta porque eu, o ser, apareço junto. Essa é a condição dessa experiência. Então, na iluminação, o ego simplesmente é reposicionado de volta ao lugar dele. Eu estou chamando aqui de coadjuvante, que sempre está mudando de papéis, de sentimentos, de ideias, enfim. É a natureza dessa experiência. O ser que eu sou, não. O ser que eu sou é isso que está dando identidade, personificação ao que se manifesta aqui. Sem nunca ser limitado a isso e sem nunca se modificar. Sem nunca se transformar nisso que ele aparece como se fosse.
as coisas vão mudar, os pensamentos, os sentimentos, os desejos, o corpo. Mas isso que eu sou vai permanecer, sendo o que sempre foi. A presença, a testemunha e a substância de toda a experiência. Porque, como eu disse, tudo para existir aqui ganha substancialidade do próprio ser que eu sou. Então, iluminação é o nome que a gente dá a essa desconfusão, né? Ao ego desconfundir-se do seu papel, saber o que ele é e o próprio ser que eu sou. Tomar a cena principal, que em realidade nunca deixou de ser dele. Essa é a verdade. É que agora eu aqui, enquanto corpo-mente, me dou conta disso. Então, aqui na projeção, nós somos o ser e nós também somos o ego, o corpo e a mente. Não descuide deste corpo-mente, desta sua personalidade, dessa pessoa que você é. A condição dessa experiência chamada Wanda, João, Maria, José, Joaquim, ser boa, ser harmônica, ser satisfatória, está relacionada a você se cuidar. Porque embora o ser que nós somos fundamentalmente seja a presença, consciência aqui, esse ser está testemunhando tudo que acontece aqui. Então, uma existência perturbada não vai significar uma experiência harmônica, entende? Eu sei que em muitos caminhos, muitos ensinos aí houve uma confusão para negar o corpo, a mente, o ego, né? Que nada mais é que a pessoa. Não, gente, não tem que negar nada, não. Quem é você para negar alguma coisa? Não foi você que desenhou essa experiência aqui. O que é preciso fazer é entender cada coisa. E saber que aqui na projeção, sim, nós somos o ser. Mas nós somos o ser aparecendo como uma pessoa. E é disso que a existência aqui vai ser feita. É essa existência que nós vamos experienciar. Nessa experiência nomeada Wanda, é isso que eu vou experienciar. Uma existência humana, com tudo que a humanidade presente aqui pode experienciar nesse mundo. Portanto, não despreze o corpo, a mente e a personalidade. Nós aqui, enquanto ser, enquanto raio de luz aparecendo dentro dessa caixinha, vivificando, testemunhando e sendo substância de todas as experiências aqui, é essa experiência que nós vamos testemunhar. E se você quer ter uma experiência boa, pacífica, bem-aventurada, é preciso cultivar paz, bem-aventurança e passividade. É isso.